Boa tarde, pessoal. Aqui quem fala é Igor e eu estou aqui hoje para gravar mais um vídeo sobre o detalhamento de vigas, tá certo? Eu vou passar para vocês a forma como se faz esse detalhamento num exemplo para encontrarmos as armaduras positivas, negativas, enfim, todas as armaduras que forem convenientes, né, para a nossa viga. Vamos lá. Aqui eu tenho a minha viga. Eu coloquei uma viga aleatória no F-Tool com as seguintes dimensões. O primeiro vão com 4,5 metros, um vão intermediário de 3 metros e o segundo vão, o terceiro vão, de 5 metros. Com isso, essas distâncias e as cargas que eu coloquei, eu obtive este gráfico de momento fletor. Esta é a forma correta de se lançar a viga. Vejam isso lá no canal do YouTube, que tem tudo sobre vigas lá. Além disso, com os momentos fletores, o máximo positivo entre os dois sistemas, eu obtive aqui entre 17.1 e 21.8, 2.04 cm² para esse momento positivo, 1.72 cm² para esse momento negativo aqui, 2,36 cm² para este momento negativo, sendo que o negativo a gente sempre pega o da viga contínua, tá certo? O positivo desse tramo do meio, como aqui eu tenho 8.1, mas ele é 8.1 negativo ainda, porque ele não chegou a cruzar a barra aqui, ó. Ele não chegou a fazer isso aqui, ó. Tá certo? A passar do ponto de momento nulo aqui, ó. Então, por conta disso, né, dessas situações que eu tenho este meu segundo modelo aqui, ó, que me dá um momento de 4.5 kN vezes metro, que no caso aqui deu a armadura mínima de 0,86 cm². Lembrando que vocês devem fazer o cálculo da armadura mínima também, né? E por último, este outro momento fletor de 26 kN vezes metro, 2,46 cm². Foi o que eu obtive aqui. Então, basicamente, com estas áreas de aço, eu vou detalhar a minha viga agora. Eu vou iniciar esse detalhamento. Peraí que eu acabei fazendo bagunça. Eu vou iniciar esse detalhamento pela armadura positiva. Então, eu vou iniciar com ela da esquerda para a direita. Pegando esses 2,04 cm² inicialmente. Com o mouse aqui, às vezes a gente faz uma bagunça, mas já consertei. A minha seção é uma seção de 15 por 40 com esses centímetros². Eu vou iniciar aqui pelos 2,04 cm². Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou lá no apêndice, que eu passei para vocês. Deixa eu ver aqui. A partir do apêndice 3. A partir daqui. Com essa área de aço de 2,04, eu vou procurar na tabela A3.2 por algum conjunto de barras que dê certo. Lembrando que a A3.1 é para dimensionamento de laje, né? Que é a armadura em centímetros² por metro. Esta aqui é para vigas, a A3.2, e a A3.3 é para estribos. Então vamos lá. Eu vou utilizar, para compor os meus 2,04 cm², eu vou utilizar
Deixa eu ver aqui uma combinação que dá certo. 2 ferro de 8 vai dar 1, mais 1 de 12,5 dá 2,23. Com 2 de 8 e 1 de 12,5, eu chego em 2,24, somando 2 barras de 8 mais uma barra de 12,5. 2,24 e a minha armadura é 2,04, então dá certo. É possível eu fazer então com uma barra de 12,5 e 2 barras de 8 milímetros. Então, vamos lá. Primeiro tramo, vou colocar aqui positivos, né? Primeiro tramo, então, eu vou ter 2 φ de 8 mais 1 φ de 12,5. Com isso, eu obtenho, indo aqui na tabela, 2 φ de 8, 1,01, mais 1 φ de 12,5, 1,23, que vai me dar 2,24 centímetros quadrados. Vou fazer um teste aqui com 2 φ de 8 mais 1 φ de 10. O φ de 10 ele tem 0,79. Vírgula 0,1 mais 0,79. Não vai dar, né? Vai dar 1,80. Então, realmente, essa opção aqui é a melhor para o meu caso. Poderia fazer diferente? Poderia pegar, por exemplo, deixa eu ver aqui. 2 de 10 ia ser muito pouco, mas eu poderia, por exemplo, pegar 2 de 10 e uma de 8? Poderia. 2 de 10 e uma de 8. Poderia pegar 2 de 12,5? Poderia. Mas tem uma razão por eu ter escolhido 2 de 8 mais uma de 12,5. E depois vocês vão entender daqui a pouquinho. Então, tá aqui 2,24. Eu vou até apagar essa de 10 aqui, que não foi conveniente pra gente. Certo. Com isso, eu vou desenhar essa armadura bem aqui. Vou aproximar um pouco mais. Respeitando o cobrimento, né? Deixa eu ver aqui, vou colocar a caneta fina. Vou desenhar essa armadura até aqui, ó. Esta aqui, vermelha, vão ser meus 2 φ de 8. E ainda, junto com ela, eu vou colocar mais uma. Oxê. Aí. A vermelha vai ser os 2 φ de 8. E eu vou colocar em azul o que seria meu φ de 12,5. Eu vou colocar aqui ela um pouquinho em cima, só para não ficar sobreposto, né? Mas vocês entendem que elas vão estar lado a lado. Até aqui. Eu fiz de 12,5 aqui. Então,
Vou colocar uma legenda aqui para ficar bem claro. 2 fio de 8. Vermelho. E um fio de 12,5 azul. Azul. Então, beleza. Encontramos um conjunto de armaduras que dê certo para esse primeiro tramo. Agora, eu vou para o meu tramo do meio. Esse meu tramo do meio, ele vai ter uma necessidade de 0,86 centímetros quadrados. Vou lá no meu apêndice. 2 de 6,3, 0,62, é muito pouco. 2 de 8, 1,01. Dá certo. Fica um pouquinho além, né? Mas dá certo. Foi justamente por isso que eu escolhi fazer com 2 de 8 no primeiro tramo. Então eu volto para cá. Ativar minha régua. Vou colocar aqui. Puxar a minha vermelha até o final, porque se eu posso usar as mesmas armaduras, então é só continuar elas, né? Eu não preciso fazer uma emenda ou coisa assim. Deixa eu aproximar mais o zoom para ficar melhor. Aqui. Então, vou passar ela. Foi muito. Até aqui. Então, tô aqui com meus 2 fios de 8. Esse momento positivo que teria aqui também já foi vencido. Não vale a pena eu continuar essa armadura de 12,5 porque seria desperdício, né? Eu não preciso dela aqui, eu só preciso das 2 de 8. E além disso, nesse meu outro tramo, eu tenho uma necessidade de 2,46. 2,46. A minha quantidade que eu tenho aqui é 2,24, então é menos do que eu preciso. Não vale a pena, então, né, eu usar 2 fios de 8 mais um fio de 12,5. E tem outra razão para isso não ser possível também. As nossas barras de aço, elas têm no máximo 12 metros de comprimento, né? Essas que a gente encontra aí nas lojas de material de construção. A minha viga de face a face externa aqui, ó, tem 12 metros e 80. Então, mesmo que eu pudesse colocar tudo em armaduras contínuas, eu ia precisar ter emenda em algum lugar, né? Porque eu não tenho uma barra que tenha 12 metros e 80. Isso fora os ganchos, etc. Então vamos lá, para encontrar 2,46 de aço, eu vou ter 3 de 10, fica bem próximo, 2,36, e 2 de 12,5, fica excelente, né? Fica em cima. 0,1 centímetro quadrado não é nada, né? Então, 2 de 12,5. Vou pegar aqui minha régua novamente. E vou colocar... Deixa eu dar mais um zoom. 2 barras de 12,5 aqui. Além disso, eu tenho um ganchinho, né, na ponta. E aqui eu tenho que ter esse transpasse mesmo. Aqui nessa parte central, no meu pilar. Tá certo? É comum que não tenhamos armaduras porta e estribo no momento positivo. Então, momento positivo, a minha armadura vai ser contínua assim mesmo.
O que eu preciso saber agora? Eu tenho que saber, deixa eu aproximar mais aqui para escrever, que aqui eu vou ter 2 φ de 12,5. E qual que vai ser o comprimento deles? Não sei, tem que calcular. Aqui eu vou ter 2 φ de 8 nessa parte central e aqui na parte do primeiro tramo também 2 φ de 8. Então, qual que vai ser o comprimento, né, desses 2 φ de 8? Também não sei, vou calcular. E além disso, mais 1 φ de 12,5 aqui com um determinado comprimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar a calcular esses comprimentos a partir desse 2 de 8 aqui. Que eu acho que vai ser mais fácil um pouco. Na verdade, nenhum dos dois é fácil, né? É difícil. Desculpa. Nenhum dos dois é difícil. Vou voltar aqui. E olha que esse zoom aplica o zoom 100% e daí acontece isso. O que eu sei? Olha, eu sei que os meus 2 φ de 8, que vão ser esses aqui, ó, vou escrever aqui na frente, eles vêm desde essa face aqui, nesse lado, respeitando só o cobrimento, que tem que ter aqui, ó, entre o final do pilar e a... Vou colocar uma cor aqui, vou colocar de verde. Entre o final do pilar e a dobra da barra, eu tenho que ter um cobrimento aqui, né? Então tem um cobrimento aqui. Eu tenho um gancho, que eu vou ver agora nos apêndices qual que é o comprimento dele. E, olhando as cotas, o que eu sei? Eu tenho essas distâncias, né? Uma coisa que é importante vocês repararem, a distância que está no meu F2, ó, é 4,5, 3 e 5. O 4,5 aqui, ó, tá pegando no eixo do pilar ao eixo desse outro pilar. O 3 tá pegando também do eixo ao eixo. E o 5 do eixo ao eixo. Quando eu coloco as cotas certinhas, igual nessa primeira camada de cotas que eu tenho, 30 centímetros, 4,20, 30 centímetros, assim, esse comprimento fica um pouquinho maior. Mas assim, para o cálculo da área de aço isso não importa. Foi só uma questão assim para facilitar para vocês. Assim, isso não importa em pilares de 30 centímetros, né? É lógico que se eu tivesse um pilar de 1,5 m de largura, começaria a ter uma importância bem maior. Mas para o que a gente quer tratar aqui, tá de boa ser dessa forma. Então tem 30, 4,20 e 30. E daí meu de 8, ele vem até aqui, ó. Então eu tenho 30 mais 4,20 mais 30 mais 2,70 mais 30. Então eu vou chamar isso aqui de comprimento linear dele, que pega toda essa distância aqui. Então, somando isso, eu vou ter 30 mais 420 mais 30 mais 270 mais 30. Isso aqui é a parte linear dele. Menos o meu cobrimento, que ele não vai até o final aqui. Então, menos 3 centímetros que eu vou tirar do cobrimento. Mais a distância que eu tenho que deixar, né? O comprimento que eu tenho que deixar para conseguir fazer esse gancho. Esse ganchinho bem aqui, ó. Qual que é a distância que eu tenho que deixar para conseguir fazer esse gancho aqui, ó? Então a gente vai lá no livro, nos apêndices. Deixa eu achar aqui. Boa aderência, má aderência.
ver. Aqui. Ó, eu tenho um ΔC. O que é esse ΔC? É o comprimento que eu tenho que deixar para conseguir fazer o gancho. Por que o ΔL, que é o comprimento do gancho, é diferente do ΔC? Porque quando eu dobro uma barra de aço, como ele é feita de um material elástico, esse aço vai aumentar de tamanho. Então, para eu conseguir fazer um elemento, uma dobra ΔL aqui, por exemplo, de 15 centímetros, eu não vou precisar deixar 15 centímetros sobrando. Eu vou deixar tipo 12 centímetros, alguma coisa assim. Como que a gente vai saber esses tamanhos? Olhando nesta tabela. Para o φ de 8, eu vou ter um ΔC de 8 centímetros e um ΔL de 8 centímetros. É mais conveniente usar esses valores que tem o asterisco aqui, que são os valores práticos. O próprio autor já diz aqui. Então, para eu conseguir fazer um gancho de 10, eu vou ter que deixar 8. Então, eu vou colocar aqui. Menos 3, mais 8. Isso vai me dar 785 centímetros. Lembrando que isso sempre tem que ser menor que 1.200, né? Ou seja, tem que ser sempre menor que 12 metros. E como que essa barra vai ser desenhada então? Eu vou fazer o desenho dela aqui do lado de fora. Deixa eu só tentar fazer uma coisa aqui. Então, voltando aqui, eu vou desenhar o detalhamento da minha barra certinho. Aqui fora. Que vai ser minha barra de 8 milímetros, né? Que vem até aqui. Faz um gancho. Faz um gancho aqui. Esse gancho ele vai ter 10 centímetros, que a gente viu lá na tabela. O comprimento linear aqui da barra, o comprimento reto da barra, vai ser de 300 mais 420, 450. 270 com 30, 300. Mais 450, 850, 750. Mais 30 menos 3. Basicamente, né, na verdade, é só pegar o 785 e diminuir o 8. Essa distância que ele vai ter aqui, então, vai ser de 777. Aqui. É a distância que ele vai ter reto aqui. E o detalhamento certinho vão ser 2φ. Deixa eu aproximar mais. Dois φ de 8, com comprimento total de 785.
Então, com um comprimento total de 785. Esse é o detalhamento, né, da forma como a gente vê que os softwares entregam pra gente e tal. Então, faltou um tracinho. Esse é meu φ de 8. Agora eu vou fazer o mesmo para o meu φ de 12,5. Só que quando a gente observa, o φ de 12,5 ele só vem até aqui, ó, até esse primeiro pilar. Então, pro φ de 12,5, eu vou ter uma cota, um comprimento, né? Que vai ser, vou colocar aqui em azul, 30 mais 420 mais 30. Então, 30 mais 420 mais 30 menos 3. Mais quanto que eu preciso fazer o gancho com φ de 12,5? φ de 12,5 eu preciso de 12 e o meu gancho vai ter 15. Só olhar na figurinha aqui, ó. ΔC é o que precisa, ΔL é o quanto que o gancho vai ter. Eu preciso de 12 e o gancho vai ter 15. Então, mais 12. Isso vai me dar um total de 480 menos 3 mais 12. 489 centímetros. Então, eu posso pegar minha régua novamente e desenhar meu φ de 8 aqui. Ele vai vir até aqui. Vai ter o gancho. O gancho vai ter 15. O comprimento aqui vai ser de 489 menos 12, ou seja, 477. E aqui eu vou ter um φ de 12,5 com... Opa! De 12,5 com um comprimento de 489. Beleza. Terminado o 12,5. E também já terminado o de 8, né? Então, agora o que está faltando pra gente? Esse outro de 12,5 aqui, ó. Já vou pegar a régua para desenhar ele. Ele vai estar a partir daqui, né, desse pilar, até o outro lado, exceto pelo cobrimento. A gente já sabe que o gancho dele vale 15. E quanto que eu vou precisar ter de ferro para conseguir fazer isso? Olhando as cotas aqui, ó. Eu tenho 30 mais 4,70 mais 30. Então, para os outros dois ferros de 12,5, vou ter 30 mais 470 mais 30, que isso vai me dar 530. Menos 3, que é o do cobrimento, mais 12. Isso vai me dar
539 centímetros. Então, aqui, 539 centímetros. 539. Peraí que eu confundi. 539 é o total que ele vai ter. Aqui embaixo é 539 menos 12. 527. E aqui em cima eu vou ter 2 φ de 12,5 com um comprimento total de, agora sim, 539. E com isso terminamos o detalhamento da armadura positiva, certo? Que é a que fica embaixo. Agora vamos para as negativas nas extremidades. Deixa eu tentar conseguir mais algum espaço aqui também. Não vai rolar não. Para detalhar as armaduras das extremidades, a gente vai precisar voltar lá nos apêndices. Se vocês viram os vídeos lá no YouTube, eu falo como deve ser colocado no F-Tool essas extremidades aqui, né? Que a gente não considera momentos negativos. Então, que armadura que vai ter aqui, ó, nessa parte, na minha viga de extremidade? Vai ser essa armadura aqui, ó, da última página dos apêndices. Vai ser o maior entre 0,25 da área de aço calculada ou 0,67 da área de aço mínima. Então, 0,25 da área de aço calculada, vou fazer um rascunho aqui do lado, depois eu apago. Vou ter 0,25 da área de aço calculada. Que área de aço calculada é essa? Essa área de aço desse momento positivo aqui, ó, ou seja, de 2,04. Que vai dar 0,51. E quanto que vale 0,66 da minha área de aço mínima? A área de aço mínima, ela vale 0,86 aqui, ó. Já tinha calculado antes. Então, vai dar um valor bem próximo, né, nesse caso. 0,66 ou 0,86, 0,57. Então, eu vou adotar o maior entre eles, ou seja, 0,57. Voltando aqui na minha tabela, que armadura que vai dar 0,57? (0,62), ó, 2 φ de 6,3. Então, vou voltar aqui no meu quadro. Colocar em verde. Aqui, ó. Dois φ 6,3. E qual que é o comprimento dessa armadura? Voltamos nos apêndices. E chegamos aqui, ó, nesse A. Vai ser o maior valor entre 0,15%
de L mais H ou LB mais H. É o maior valor entre esses dois. Então, 0,15 L mais H, ó, vejam que o L aqui, ó, ele está indo de centro a centro. Aqui, ó. Beleza? Então, 0,15 L mais H, H é a altura da viga. Vou voltar para o meu rascunho aqui. A vai ser o maior entre 0,15 vezes L. Quanto que vale L? 4,50, ó, tá aqui. Já está de centro a centro a medida. Vou colocar em centímetros, né? 450, mais H. Meu H é 40, é a altura da minha viga. 0,15 vezes 450 mais 40. 107,5. Arredondar para 108. Ou LB mais H. LB é o comprimento de ancoragem. Onde eu obtenho isso? Também aqui no apêndice. É um fio de 6,3. O concreto que eu adotei foi um FCK 25. E ele está numa região de boa de má aderência. Ela está numa região de má aderência. Porque é um momento negativo e a minha viga tem mais de 40 centímetros de altura. Mais de 30, desculpa, de altura. Então é má aderência. Tem um vídeo lá no YouTube sobre isso. Má aderência, FCK 25, FID 6.3, LB 34 centímetros. Então 34 mais H que é 40, isso aqui vai dar 74. Então o comprimento dessa armadura é 108. Opa, me equivoquei. 108 é o valor de A. Cento e oito é o valor de A, 74. Ok? Se vocês observarem aqui, ó, o A ele não pega toda a barra, ela pega só da face interna do pilar. Então eu tenho que considerar mais a largura do pilar, mais o gancho, menos o cobrimento. Volto. Vou ter, então, o comprimento total vai ser igual a 108, mais a largura do pilar total aqui, que é 30, menos o cobrimento, que é 3, mais o gancho. O gancho de 6.3 tá aqui, ó. 6.3, 9 centímetros para ele ter um gancho de 10. Aqui, o delta C 9. Então, mais 9. E o que a gente vai ter aqui vai ser 10 centímetros do gancho. Então, somando isso aí, 108 mais 30 menos 3 mais 9, 144. E a distância que eu vou ter aqui, longitudinal, né, reto, vai ser 135, que é nada mais que 144 menos 9. Ok. A gente vai fazer isso para as duas extremidades. Como minha área de aço é bem próxima e os dois feed 6.3 está sobrando um pouquinho, deixa eu ver aqui para ter certeza.
Não é tão próxima não, vou calcular. É 2,04, 2,46. Então, rascunhando aqui desse lado, a área de aço vai ser o maior ou igual a 0,25 vezes 2,46 ou 0,66 da área de aço mínima, que é 0,84. Não, 0,86 a área de aço mínima. Vamos ver qual que vai ser a maior. 0,25 vezes 2,46. 0,62. E o 0,66 vezes 0,86. 0,56. Voltando lá nos apêndices. Acho que os dois FII de 6,3 mesmo vai atender. Dois FII de 6,3. 0,62, exatamente. Então, já sabemos que são 2 FII de 6,3, né? Meu 6,3 está sendo feito em verde, então vou colocar aqui já. Agora a gente tem que saber qual vai ser o A. Lembrando que o A vai ser o maior ou igual a 0,15 vezes o meu L, que é o meu comprimento livre, que é 5 metros. Em centímetros dá 500, mais H, que é 40. Ou LB, que é a mesma situação. Deixa eu achar aqui o LB. Má aderência, C25, 6,3. 34 mais H. (74 centímetros). E aqui, 500 vezes 0,15, mais 40, 115. Então, vamos adotar o 115. O meu gancho é a mesma coisa. Eu vou ter o gancho de 10 aqui. E para eu fazer esse gancho de 10, eu preciso de mais 9. Então, eu vou ter comprimento total igual a 115, mais 9 para fazer o gancho, mais 30 do pilar, menos 3 do cobrimento. Vai me dar 151 centímetros. Então, eu terei 2 φ de 6,3 com comprimento igual a 1,51. Qual que é o comprimento linear dele aqui? Sem contar o gancho. É 1,51 menos 9 do gancho. 1,42. Beleza, perfeito. Agora nós vamos para o meu momento negativo, sem ser nas extremidades. Que me deu aqui uma área de aço de 1,72 e 2,36. Eu vou tentar fazer a mesma coisa. Eu vou tentar colocar duas barras de aço que atinjam esse 1,72 e daí eu adiciono mais uma para chegar até os 2,36. Vamos ver se dá certo. Vamos ver aqui.
1,72. Nossa, 1,57 aqui, foi pouco. E a outra é 2,36. Ah, aqui não vai ter como, gente, ó. 2,36 dá 3 fi de 10. Dá exatamente. Só que 2 fi de 10 vai me dar só 1,57, né? Vai ficar faltando. Um jeito é eu colocar os 3 fi de 10 direto, em todo momento negativo ali. Deixa eu ver se vale a pena fazer alguma outra coisa. 2 de 12,5? Não, é mais desperdício ainda, porque é mais área de aço. Eu vou acabar fazendo isso. Eu vou pegar 3 fi de 10 e vou botar direto. Se a minha outra armadura lá fosse, por exemplo, 1,57, eu ia pegar 2 fi de 10, ia colocar até esse ponto aqui, ó. Deixa eu aproximar mais. 72 centímetros quadrados. Isso é o que realmente precisa. Eu estou considerando uma hipótese em que aqui fosse 1,57. Então, o que eu faria? Eu pegaria desse ponto aqui, ó, de momento nulo, para cá, eu ainda acrescento LB. Lembrando que aqui é má aderência. Desse ponto de momento nulo, eu acrescento aqui para cá também mais LB. Má aderência. Então, o que eu faria se fosse possível, né, fazer esse detalhamento assim de uma forma mais bonitinha? Eu ia pegar... Minha régua bugou. Eu ia pegar 2 fi de 10, ia botar direto aqui, ó, daqui até aqui. E mais 1 fi de 10 só nesse trecho aqui, ó. E pra cá também mais LB no caso, né? Precisaria da ancoragem ali. Então, deixa eu continuar aqui, ó. Eu faria isso. Com isso eu conseguiria economizar um pouco de armadura. Então aqui eu teria só o LB. Aqui também só o LB. E aqui o LB. Lembrando que o LB é o comprimento que uma barra tem que ter para que ela consiga, se totalmente solicitada, que ela consiga ficar ancorada, certo? Tem um vídeo bem interessante, modéstia à parte, sobre isso lá no meu canal também. Muito interessante de vocês verem. E aqui, ó, eu simplesmente vou lá no F-Tool e pego quais são essas medidas. Por exemplo, essa medida A e essa medida B. Então daí eu consigo detalhar. Como não vai ser possível fazer isso, porque eu não tenho 1,57, né? Eu tenho, na verdade, 1,72. Eu vou colocar só os 3 fi de 10 direto desse ponto. Aqui, ó. Até esse ponto aqui. Vou botar os 3 fi de 10 direto ali. Eu vou desperdiçar um pouco mais de armadura. Mas paciência, né? Não tem muito o que a gente possa fazer em relação a isso. Então, vou lá. Acho que vocês conseguiram entender de boa. Então, vamos continuar aqui. Vou colocar meus 3 fi de 10. De fora a fora. Aqui. Lembrando que, vindo aqui no F-Tool, ó, eu vou pegar meu momento fletor. Ele vai vir desde esse ponto aqui, ó, onde meu momento é nulo, até esse outro ponto onde o meu momento é nulo. Se você olhar aqui em cima, ó, tem o xizinho, tem 80 centímetros aqui depois do ponto central do apoio. E do lado de cá, tem o comprimento do trama 4,5 e o meu X está em 3,80.
Então eu tenho 70 centímetros aqui à esquerda do centro do apoio. Então vamos ver o que isso significa. Isso é mais ou menos o seguinte aqui, ó. A partir do centro do apoio aqui, opa, eu vou ter 70. E a partir do centro aqui eu vou ter 80. E ainda mais o LB, né? Aqui eu tenho, pegando no meio ali, aqui eu vou ter 15. Aqui eu vou ter 15. E aqui eu vou ter os próprios 2,70. Somando isso tudo, eu vou ter 70 mais 80 mais 30 mais 2,70. 4,5. 4,5. Sem contar o LB. Então, vou pegar aqui do meu ponto central, né? Aqui eu venho 70 para esse lado. E aqui do meu ponto central eu vou vir 80. Então, vamos lá. Feed 10. Eu não usei feed 10 ainda. Eu vou pegar uma outra cor aqui para o feed 10. Vou colocar um laranjado. Então, daqui até aqui, mais o LB. Qual que é o LB de má aderência para o feed 10? Só eu vim aqui na tabela, LB, C25, feed 10, 38 centímetros. Então, mais 38 centímetros para cada lado. Então, vou colocar aqui, mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho aqui. Deixa eu arrumar aqui, ó, colocar em vermelho para eu arrumar as cotas e fazer as cotas bonitas ali, de uma forma que fique mais fácil de entender. Aqui, ó, do centro aqui até aqui assim mais ou menos 70. Do centro aqui até aqui assim mais ou menos mais 80. A gente mediu no F-Tool. Até aqui o LB 38, é isso, né? 38. Então aqui também 38. Aqui até a face do pilar aqui eu vou ter 15. Até a face do pilar aqui eu vou ter 15. E no meio eu tenho 270. Deixa eu só conferir se esses... É, 270 mesmo. Então, qual que é o comprimento dessa barra? Eu vou ter 38 mais 70 mais 15 mais 270 mais 15 mais 80 mais 38. 526 centímetros. Então, terei aqui 3 φ de 10 com um comprimento de 526 centímetros. O que resta agora? Resta colocarmos as armaduras porta e estribo da ponta dessa armadura aqui até o começo da minha barra de 10. E daí depois do final da minha barra de 10 até a ponta dessa outra armadura. Vou colocar aqui, vou colocar nesse colorido aqui, ó. Daqui até aqui. Ixi, Maria. Aí. Daqui até aqui, porta estribo. Daqui até aqui, porta estribo. Essa armadura porta estribo, ela, em geral, são 2 fis de 5. Por que que pode ser só 2 fis de 5?
Porque eu não tenho uma função estrutural para essa armadura. Porque eu não tenho nenhum momento fletor negativo aqui, ó, no meu gráfico. Nem aqui, nem aqui. É onde essa armadura vai ocupar esse espaço. Olha que eu olho aqui, ó. O gráfico de cima não tem momento negativo nem aqui, nem aqui. Ela ocupa esse espaço. E qual que vai ser o tamanho dessa armadura? É só medir nas cotas ali, né? Se a gente estivesse fazendo no AutoCAD, é bem fácil, porque daí é só desenhar em escala. Mas aqui, ó, por exemplo, vou pegar do centro desse pilar aqui, ó, que eu já tenho como base, até o centro dele aqui, ó. Na verdade, eu vou pegar, deixa eu ver, um jeito que fica mais fácil de calcular. Aqui, ó, do centro do pilar até a face externa. Eu vou ter 500 mais 15. Então, eu tenho 515. É o que eu vou ter ali. Então, eu vou ter 515 menos 80 menos 38 menos 80 menos 38. Aqui, menos 30. Não, já vou colocar menos 142. Que eu vou circular aqui, ó. Menos 142. Dali. Então, vai sobrar para minha armadura Poeta Estribo 515 menos 80 menos 38 menos 142. 255 centímetros. Então terei 2 φ de 5 com comprimento de 255. Uma coisa importante a se dizer: se precisar fazer emenda de armadura positiva, a gente faz elas nos apoios. Tá certo? Emenda de armadura positiva a gente faz nos apoios. E emendas de armaduras negativas a gente faz, de preferência, onde o momento negativo é nulo, certo? Se chegar a acontecer isso, aqui nessa região onde tá minhas armaduras Poeta Estribo, é um lugar conveniente se eu fosse fazer emenda de armadura negativa. Mas é mais difícil de precisar fazer emenda de armadura negativa. Em geral é mais a positiva mesmo. Pegar a mesma ideia para o lado de cá, ó. Eu tenho 450 da cota total, mais 15 do pilar. Então eu tenho 465. Então eu vou ter 465 menos 135 dessa armadura verde, menos 38, menos 70. Dois. Então, 2 φ de 5 com comprimento de 222. Assim, é conveniente eu colocar pelo menos uns 5 centímetros para cada lado, para amarrar esse ferro de 5 nesse ferro de 6.3 e nesse ferro de 38. Não que, de 38 não, nesse ferro de 10. Não que tenha função estrutural, mas é conveniente. Então eu vou colocar 232. Vou colocar mais 5 centímetros para cada lado. E a mesma coisa na de cá. É 255, vou pôr 265. Para ter pelo menos 5 centímetros de cada lado. Para estar fazendo essa amarração aí. 1000 anos depois, mas deu certo. Este é o detalhamento completo da nossa viga. Da mesma forma como eu desenhei essas armaduras positivas aqui do lado de fora, é conveniente também fazer o da negativa do lado de fora. Eu não fiz porque
eu não tinha espaço ali, já estava travando e tal, então para evitar fadiga, digamos assim. Mas este aqui seria todo o nosso detalhamento. Além disso, eu vou fazer aqui rapidamente o detalhamento dos estribos. Para isso, lembrem-se que temos aqui, ó, 420 mais 270 e 470. Os estribos, eles não entram dentro do pilar. O estribo que vai contínuo é o estribo do pilar. O estribo do pilar sobe junto com ele. O estribo da viga fica só de face interna a face interna do pilar. Então ele vai estar nessas distâncias aqui, ó, de 470, daqui a aqui, de 270 e de 420. Então esse é o nosso lugar onde a gente vai colocar estribos. Vamos ver qual que é a área de aço de estribos. Eu lembro que deu a armadura mínima, mas eu não lembro qual que é o valor dessa armadura. O cálculo em si, para o maior esforço cortante, deu 0,21 cm², e a armadura mínima é 1,4 cm². Então vamos lá agora na tabela A3.3. É esta aqui. 1,4 cm² dá φ de 5 a cada 28. É muito espaço, né? Mas é isso, φ de 5 a cada 28. Isso em parte é porque eu escolhi um concreto C25, né? O próprio concreto acaba combatendo quase todo o esforço esforço cortante. Então, φ de 5 a cada 28. Aqui, se vocês se lembram, eu tinha 420 mas eu vou ali em cima olhar de novo para não ter perigo. φ de 5 a cada 28. Deixa eu olhar aqui no próximo desenho. É 420, 270 e 470. Então aqui, 420, 270 e 470. Como que eu vou saber quantos estribos que eu vou precisar? No primeiro tramo, 420 dividido. Porcentagem não, né? Dividido para 28 vai me dar 420 dividido para 28, 15, exatamente. Coincidência. O próximo, 270 dividido por 28. 9,64, nesse caso a gente sempre arredonda para cima, então 10. E aqui 470 dividido por 28. 16,78, arredondando para cima, 17. Com um total de 25 com 17, 42 estribos. E agora, nós viemos aqui para a tabela. Qual que é a tabela? A3.7. E vamos calcular qual que vai ser o comprimento da minha barrinha de aço para conseguir fazer esse estribo. Então, a fórmula é L igual a 2A mais B mais ΔC. O ΔC para o φ de 5 é 10 centímetros. Beleza? Então, 2A mais B, L é igual a 2A mais B, mais ΔC. ΔC é igual a 10 centímetros. L vai ser igual a 2. Quanto vale o A? O A é essa parte interna aqui, ó.
Se a minha viga está com 15, cadê? Eu sei que eu tenho a viga desenhada em algum lugar aqui. Ali, ó. A viga está com 15. Tiro 3 centímetros de cada lado de cobrimento, ela vai ficar com 9. E a altura dela, se é 40, tiro 3 centímetros em cima e 3 embaixo do cobrimento, ela vai ficar com 34. Mais 10. L vai ser igual 9 mais 34 vezes 2 mais 10. 96 centímetros. Desenhando isso, eu vou ter isso aqui. Aqui eu tenho um ganchinho e aqui eu tenho outro ganchinho. Eu vou ter então o estribo com 9 em cima e 9 embaixo, 34 aqui. Quanto que vale cada ganchinho desse? É só ver aqui, ó. Ele é o delta L. O delta L para o feed 5 é 7 centímetros. Então, 7 centímetros aqui e 7 centímetros aqui. Aqui vai ser 34 também e aqui vai ser 9 também. Então, com isso, temos o comprimento e teremos φ de 5 a cada 28 com um comprimento total de 96 centímetros. E este detalhamento aqui, ó. Então, este é o detalhamento dos nossos estribos, tá certo? Com um total de 42 estribos. E daí é conveniente, né? Assim como nos projetos estruturais, colocar que para o primeiro tramo são 15 estribos, para o segundo tramo são 10, para o terceiro tramo são 17. Então, assim, eu acho que por conta que eu estou usando a mesma lousa, tá travando muito. Eu vou tentar cortar as partes que ficou travado na edição, uma parte delas, mas eu peço desculpas por isso. Eu vou tentar usar uma outra lousa em branco na próxima vez para ver se isso diminui. E também esse aplicativo para fazer a gravação da tela, ele pesa muito. Mas em geral é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato. Muito obrigado e até a próxima.